Vamos para mais uma questão aqui do ECCA2, né? Da UPE. Então vamos ver do que se trata aqui essa questão. Vamos lá. Uma casca esférica A de raio 10 centímetros tem uma esfera maciça em seu interior de raio RB, né? 5 centímetros. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, olha, linear da casca esférica A é 8 vezes menor que o coeficiente de dilatação linear da esfera B. Podemos afirmar que um aquecimento do sistema inteiro, né, do sistema inteiro está sendo aquecido de 27 Kelvin. O volume do espaço entre as esferas dobra, quadruplica, vai a zero, reduz-se à metade ou não se altera. Então vamos lá. Qual é o fenômeno que está acontecendo aqui? Né? Qual é o conteúdo que a gente vai abordar aqui? A gente vai trabalhar aqui com dilatação, né? Com dilatação térmica. Então a gente sabe que na dilatação térmica, né, ou dilatação, existe a dilatação linear, né, que ela pode ser calculada assim, o fenômeno de dilatação, ΔL, L inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. Tem a superficial, né? E o fenômeno de dilatação pode ser calculado dessa forma, né? Detalhe, o linear ocorre em uma dimensão, o superficial, duas dimensões, né? E o volumétrico, o volumétrico. O volumétrico pode ser calculado a partir, né, dessa formulazinha aqui, ó. Gama vezes a variação de temperatura, né? E aqui ocorre em quantas dimensões? Ocorre em 3 dimensões. No caso dessa questão, né, está se falando aqui sobre, né, uma esfera. Então aqui a gente tem uma esfera e a gente sabe que uma esfera, né, é um sólido geométrico e essa esfera ela vai se dilatar de forma volumétrica. Então eu vou trabalhar com isso aqui. Agora um detalhe importante, né, que as questões fazem questão de colocar é o seguinte: às vezes a gente está trabalhando com uma dilatação volumétrica e ela faz questão de dar o coeficiente linear. Então você tem que saber, né, que esse cara aqui, o gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o alfa é o linear. Então, às vezes você está trabalhando uma questão aqui de volumétrica, ele dá o linear. Aí tu tem que entender isso aqui, ó. E o beta é o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o linear. Isso é lógico, porque é 2 dimensões. Já o gama, ele vai valer o quê? 3 vezes. 3 vezes o valor de alfa. Então, a gente tem que ficar atento, por quê? Porque nessa questão aqui, minha gente, ele está dando, né, linear. Tanto da parte da esfera, né, da parte interna, quanto da externa. Então, aqui é como se eu tivesse duas esferas, né? Essa esfera aqui, A, ela fosse oca, e dentro dessa esfera A oca, a gente tivesse uma esfera B maciça. E aí o que é que vai acontecer? Eu aqueci. Eu aqueci elas, qual é o fenômeno que vai ocorrer? Uma dilatação. Que dilatação? Dilatação volumétrica. Então, vamos lá. Primeiramente aqui eu vou pegar os elementos de A, da esfera A. Então ele deu aqui o raio de A. O raio de A vale quanto? 10 centímetros. É isso? Ele deu o raiozinho de A. E aqui eu vou botar os elementos de B. Então, o raio de B, né? O raio da esfera B foi quanto? 5 centímetros. Então, vamos lá. E ele quer saber uma relação, né, entre elas. O que foi que aconteceu? Dobrou, aumentou, ficou o mesmo. Então, ele quer uma questão de comparação, né, dentro dessas duas esferas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o fenômeno de dilatação de uma, de outra e vou comparar. Né? Como é que a gente pode comparar? Dividindo a maior pela menor, subtraindo, né, a maior pela menor. Então, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer à medida que a gente for fazendo esses cálculos. Então, vamos lá.
Ele disse uma coisa importante aqui, né? Ele disse o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui novamente. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da esfera A é 8 vezes menor. Então, o da esfera A, o coeficiente linear, é 8 vezes menor. Entendeu? Então, isso aqui é menor, 8 vezes. Então, vamos lá. Então, se esse aqui é menor 8 vezes, então vamos lá. Se esse aqui for alfa, né, do A for alfa aqui, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse cara aqui, o linear do B, vai ser 8 vezes esse valor. Concorda comigo? Ou senão, se eu disser que esse aqui é alfa, esse aqui vai ser quem? Alfa sobre 8. Tanto faz. Aí quem escolhe é você. Então, vamos lá. Se o coeficiente de dilatação linear desse cara aqui, né, é alfa, né? Aqui como está aqui alfa, o desse aqui é o quê? 8 vezes alfa, porque ele disse que esse cara aqui era 8 vezes menor. Né? Então, se esse cara é 8 vezes menor, então isso aqui é 8. Sendo que aqui eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, porque eu vou precisar desse cara aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 3 vezes alfa. E aqui também eu vou ter que multiplicar por 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Vou botar aqui. Esse cara aqui, eita, não é mais o linear, né? Agora vai ser transformado. Isso aqui vai ser o gama. Então, isso aqui vai ser, o de B, vai ser 24, né? Alfa. Então, tá ali. Veja que é uma questão de relação. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem os raios, a gente tem aqui os coeficientes agora de dilatação volumétrica, e a gente tem a variação de temperatura, que é 27 Kelvin, que é a mesma coisa que 27 Celsius, porque a variação de Celsius é a mesma variação de Kelvin. Então, a variação de temperatura que esse cara sofre, esse cara aqui também vai sofrer. Então, vai ser a mesma. A temperatura é a mesma. Né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a dilatação, quanto esse cara aqui vai aumentar. Então, volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter ΔV, vai ser... Quem é o volume inicial? Eita, o volume inicial aqui, que figura essa aqui, geométrica, isso é uma esfera, né? Então, qual é a fórmulazinha do volume da esfera? O volume da esfera, a gente sabe que é 4 terços π raio elevado ao cubo, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 4 terços π vezes raio. Quem é o raio? Ah, o raio aqui é 10. 10 elevado ao cubo. Vezes, o que é que vai acontecer aqui? Vezes 3 vezes o valor de quem? De alfa. Vezes 27. Então, está aqui, né, a dilatação volumétrica que o A vai sofrer. Então, isso aqui é a dilatação volumétrica da esfera A. Aí agora eu vou para B. Então, vamos lá. Pegando a mesma formulazinha, o que é que vai acontecer? Então, ΔV, né, vai ser o seguinte. Ó, quem é o volume inicial? 4 terços vezes π vezes quem? O raio elevado ao cubo, não é isso? Raio elevado ao cubo, ó, vezes, quem mais? Aí aqui a gente tem o quê? Se você quiser aqui o seguinte, ó, o coeficiente aqui, o gama, ele também pode ser escrito assim. Se você quiser fazer assim, né? Porque a gente está percebendo algumas coisas ali no cálculo, até para ficar mais fácil. Ele é 3 vezes quem? 8 alfa. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui embaixo eu estou percebendo um 3, tá ligado? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes quem? 8 alfa vezes a variação de temperatura, que é o mesmo 27. Então, isso aqui, ó, eu corto esse cara por esse, eu corto esse cara aqui por esse. Então, aqui vai sobrar quem? Aqui vai sobrar 4π vezes 10 ao cubo, poderia botar 1000, vezes alfa, vezes 27. Tá lá. E aqui, quem foi que sobrou daqui? Sobrou daqui, né?
4π vezes 5 ao cubo, né? 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, eu posso botar aqui o 125 vezes 8 vezes 27. Então, está aqui. Como ele quer uma comparação, né? Então, como ele quer uma comparação aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, né? Eu vou dividir o segundo aqui pelo primeiro, né? Eu vou dividir aqui o maior pelo menor, o segundo pelo primeiro. Então, para ver se a gente acha uma relação. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 4π vezes 125 vezes 8 vezes 27, dividido por quem? Dividido por 4π vezes 10 à terceira, que é 1000. Vou botar aqui 1000, beleza? E aqui vezes alfa vezes 27. Tá vendo? Então aqui o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou cortar um monte de coisa. Eu cortei esse cara por esse cara. Eu vou cortar o alfa pelo alfa. Vou cortar o 27 com o 27. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter 125 vezes 8 sobre quem? Sobre 1000. E aqui eu vou multiplicar esse cara por esse. Então vamos lá. 125, deixa eu fazer aqui. 125 vezes 8. Então aqui vai ficar o seguinte. 8 vezes 5 dá 44. 8 vezes 2 dá quanto? 16, né? 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Aqui sobe aqui, né? 2. 8 vezes 1 dá 8 com 2, 10. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1000. E aqui também vai dar 1000. Então, o que é que vai acontecer? 1000 sobre 1000. Então, aqui eu vou ter uma relação de 1. Então, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eles não vão quadruplicar, eles não vão dobrar, ele não vai reduzir pela metade. Eles vão continuar do mesmo jeito, ó, porque essa parte aqui de cima ficou 1000 e aqui também ficou 1000. Então, a diferença entre eles não existe. Então, vai ficar inalterada. Então, aqui a gente marcaria, né, a letra E. Então, isso é uma questão bem comum, né, no SSA. Eu já vi várias questões desse mesmo estilo aí. Então, toda vez que ele te pedir para fazer uma comparação, então é sempre interessante você ver, né, uma situação, uma dilatação volumétrica com a dilatação volumétrica da outra e comparar. Né? Comparando, você pode fazer aí, né, uma divisão do maior pelo menor, né, e aí você vai percebendo se houve um aumento ou não. Nesse caso aqui, como deu uma diferença, então não houve alteração nenhuma. Aqui a gente marcaria, né, a letra E. Beleza? Questão bem trabalhosa, assim, né? Mas quando o aluno sabe, ele faz isso bem rápido. Né? Ele faz isso bem rápido aí, porque ele ia percebendo coisas que já ia acontecer lá na frente. Beleza? Então, até a próxima aí.